18,5% da produção, Bradesco. Tem um banco que cresceu um pouco mais do que a gente, né? A gente já está em fevereiro. O nível de atividade está aí. E ali, a expectativa da gente é manter esse custo de crédito ao redor dos 3%, tá? Longo, né? Então a gente entregou um monte de coisa e vai continuar entregando, tá? Então a gente vai continuar investindo. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Marcelo Noronha. Eu estou ao vivo aqui da Cidade de Deus para apresentar os resultados do quarto TRI do Bradesco e, obviamente, o resultado fechado do ano de 2024. Nesse começo, eu queria dizer para vocês que a gente vai dividir a nossa apresentação praticamente em 3 partes, com 3 mensagens aqui iniciais para todos vocês. Primeiro, os nossos resultados do quarto TRI confirmam a nossa melhora de rentabilidade, daquela maneira que eu apresentei um ano atrás aqui, quando a gente apresentou o plano, nesse mesmo período de fevereiro, o nosso plano e começamos a nossa execução de crescimento step by step, tri a tri, né? A segunda mensagem é que a gente está trazendo o nosso guidance, naturalmente, para 2025, né? Ele é um guidance mais cauteloso em relação ao apetite a risco, né? E já inclui, naturalmente, os efeitos da 4966 e da maior participação na Cielo, mas ele é cauteloso em relação ao cenário macro, mas ele é otimista em relação àquilo que a gente está entregando e àquilo que a gente está fazendo, né? E o nosso plano de transformação, eu tenho aqui o dever de ofício de apresentar para vocês um pequeno balanço, né, daquela execução do ano de 2024. Né? A gente continua executando de forma acelerada e a gente tomou a decisão, independentemente de um cenário macro melhor, né, ou mais cauteloso, de continuar investindo no nosso transformation sem parar absolutamente nada, porque aqui a gente tem ganho de eficiência, aumento de atividade, como a gente vai ver aqui. Tá certo, pessoal? Obrigado. Agora são precisamente 10 horas e 32 minutos. Então eu começo aqui a nossa apresentação com o nosso resultado, que foi publicado agora cedo, né? A gente atingiu um lucro líquido no trimestre de 5,4 bilhões de reais, né? Um crescimento year-over-year de 87%, e no ano fechado 24 contra 23, 19,6% e 20%. Então, como atingimos esse resultado e esse lucro líquido? Esse lucro foi impulsionado pelas nossas receitas, principalmente, né? Mas também pela cautela em nossas despesas, a despeito dos investimentos que a gente tem feito. Então, eu vou mostrar para vocês a nossa tração em crédito, a nossa tração em receita de serviços, do grupo segurador e assim sucessivamente, um pouco mais adiante, né? Aqui alguns destaques que eu podia trazer para vocês. São destaques operacionais e resumir o nosso balanço. Mas antes disso, dizer que aquele nosso lucro recorrente, em cima dele, nós fizemos uma provisão não recorrente, né, que o efeito líquido é de cerca de 440 milhões, exatamente para impulsionar ainda mais especialmente a nossa revisão do footprint nesse ano de 2025. Então, alguns destaques aqui. Nossa carteira de crédito total cresceu quase 12%, com destaque por SMI e pessoa física. A despeito do encerramento ou dessa revisão do footprint em 1.385 pontos, muito acima do que a gente previa para o ano de 2024, nossa base de clientes cresceu mais de 2 milhões de clientes. 99% de nossas transações estão sendo realizadas no canais digitais, né, no ano de 2024. Isso ajuda a gente em todo esse transformation que a gente está fazendo em relação a custo de servir. Eu destaco aqui o nosso Bradesco Expresso. Vocês lembram que eu comentei o ano passado que a gente entregou 2 novas plataformas e a resultante disso, né, uma melhor experiência para os clientes que usam a rede do Bradesco Expresso nos diversos municípios do Brasil e, segundo, uma melhor experiência também para esses estabelecimentos comerciais que são nossos correspondentes. Está aqui o resultado, né? Crescimento na concessão de consignado via Expresso de 103%, na venda de seguro de 49%, e nós voltamos a crescer a nossa base de correspondentes em quase 1.000 novos correspondentes, atingindo 39,1 mil correspondentes. A nossa asset, a Abram, né, cresceu o seu AUM em 122 bilhões. Aliás, ontem à noite, a Abram recebeu 5 novos prêmios, né, ali no evento da Infomoney.
a melhor experiência dos clientes no app, eu comento um pouco mais adiante, processo de negócio, como eu falei no outro TRI, em relação a crédito do banco de atacado, em relação a crédito do banco de varejo. Já falei do lucro líquido e o nosso transformation, que ele vem num ritmo acelerado em todas as iniciativas, e eu vou falar um pouco mais adiante disso. 2 eventos inorgânicos, né, que vocês já conhecem. A gente fechou o capital da Cielo, essa OPA a gente concluiu em setembro, e a aquisição de 50% do Banco João Dia, que a gente teve autorização do Banco Central e do CAD no final do ano, e a gente deve fazer o closing na próxima semana. Aqui eu trago uma foto da nossa ilha do Bradesco Expresso, né, para deixar aí para vocês, porque é um outro teste que a gente está fazendo, um modelo diferente, né, e testando outros modelos com o nosso Bradesco Expresso também em vários municípios do Brasil. E aí eu entro na receita total, né, que ela impulsionou naturalmente o crescimento do nosso lucro líquido. Nossa receita superaram 32 bi, com crescimento de 7,9 year-over-year em todas as linhas praticamente de receita. Margem financeira cresceu 5,4% year-over-year. Receita de prestação de serviços 7,9% e o nosso grupo segurador em mais de 16%, 16,6% também apresentando um lucro líquido recorrente bem importante em mais um trimestre. Então a gente saiu daqui, ó, desse terceiro TRI com uma receita total de 30,6 bi, né, atingindo 32,3, um crescimento no TRI de 5,4% em nossas receitas. E isso está acontecendo graças à tração que a gente tem no banco em todas as nossas linhas de negócios e ligadas, tá? Bom, outra alavanca, né, que impulsiona receitas, obviamente, né, até a gente numa apresentação deveria fazer ao contrário, né, começar pelas alavancas para chegar no número final, né, mas normalmente a gente começa pelo lucro líquido. Então, nossa carteira de crédito total atingiu mais de 980 bi, com aquele crescimento que eu falei de quase 12%. Vejam aqui a produção média diária, né, ela tem crescimentos expressivos e eu destaquei aqui o crescimento das pessoas físicas com 13,3%. E eu vou detalhar um pouco mais algumas linhas, e o nosso crescimento de micro, pequenas e médias empresas, que atingiu 28% nesse período, com destaque não só para o middle market, né, mas também para o small business, né, nesses crescimentos. E eu vou comentar sobre riscos. E aí, abrindo essa carteira, vocês podem notar aqui, né, pessoas físicas do lado esquerdo, pessoas jurídicas do lado direito. Então, vocês podem olhar para todas as modalidades em qualquer periodicidade. Raramente a gente vai encontrar uma periodicidade em que a gente não cresceu, como vocês podem observar aqui. E aí eu chamo a atenção para alguns itens que são importantes para a gente. Em primeiro lugar, no caso do cartão de crédito, né, a gente tem um crescimento year-over-year de 5,1%, mas notem que a grande alavanca de crescimento para atingir 5,1%, que não é um crescimento expressivo, foi na alta renda, que cresceu 14,5%. Então, volta a ressaltar o nosso cuidado com o risco, o retorno ajustado ao risco, né? Com cuidado com a qualidade e a geração de nossos ativos, com novos modelos de crédito, novas políticas, né, e organização processual. O nosso crédito consignado cresceu 5,8%, poderíamos ter crescido até mais, né? Com cap isso não ajuda, mas dizer para vocês que, de todo modo, a gente tem uma atração bem importante aqui. Os bancos, dos 2 bancos que têm controle governamental, são os líderes de mercado, né? Com 20% e com 15% de market share, mas o banco privado, né, com o maior share é o Bradesco, com 14,3% de share, combinado consignado público, INSS e consignado privado no seu conjunto, né? Aqui do lado da pessoa jurídica, idem, né? A gente não está crescendo 28% em carteiras com alto risco, pessoal. Né? A gente está com o pé no chão. Se vocês pegarem na publicação completa o nosso capital de giro, ele cresceu de 130 bilhões para 147 bilhões, que é exatamente coincidente esses 17 bilhões com a nossa originação de FGI, FGO, Pronamp, tanto no middle market
quanto no small business, né? No middle a gente cresce um pouco mais do que isso aqui, né? Isso é o crescimento combinado, né? Mas no small a gente também se aproxima dos 20% de crescimento em relação a uma pessoa jurídica. Então a gente está com muito cuidado naquilo que a gente cresce, crédito imobiliário, né? Créditos com colateral, importantes para a gente. E na pessoa jurídica de grande porte, a gente tem usado muito a nossa carteira de OPD, né? Originação para distribuição, otimizando o nosso capital e o retorno que a gente tem com os clientes. Então, a notícia é muito boa. E aí, me permitam dizer, a gente precisa de 3 combinações aqui para a gente entregar números assim. Primeira combinação é ter uma base de clientes sólida em todos os segmentos de clientes, né? E alta penetração nessa base. Se não tivesse, não entregava. Segundo, alta atração comercial com processos azeitados, tanto no digital, que a gente contrata uma boa parte por aqui, tá certo? Quanto efetivamente no mundo físico. E o terceiro, essa nossa business unit de crédito, né? Que trouxe para a gente novos modelos de crédito, muito uso de machine learning, melhorando a cada dia, né? Medindo o tempo todo o apetite a risco e a precificação do portfólio, né? Para a gente ter RAR adequado em cada modalidade e para cada público que a gente decide, tá certo? E ela muito bem azeitada nas suas políticas também, nos seus processos, para que a gente possa, de forma integrada com a área de negócios, entregar toda essa tração que a gente está entregando em carteiras com risco absolutamente controlado e comedido. E vejam, eu trago aqui uma informação, apenas uma informação para vocês, que a gente naturalmente regula o tempo todo o nosso apetite a risco, né? E quando a gente viu, né, que ia para uma política monetária bem mais contracionista, a gente regulou isso lá no quarto tri, né? Não estamos pensando na conjuntura de 2025, a gente fez esse movimento. Esse outro gráfico aqui embaixo mostra que 54% da nossa carteira tem garantias de uma forma dinâmica, né? A gente está olhando vários períodos aqui, mas isso aqui é carteira. Se a gente mostrasse a produção, aquilo que está entrando, esse indicador iria bem para cima, né? Provando também a qualidade daquilo que a gente está entregando aqui na nossa margem. Por isso que a gente também não entrega uma margem muito superior aqui, né? A gente está entregando carteiras controladas, mesmo assim, ó, crescendo, ó, a cada tri em termos absolutos a nossa margem com clientes, tá certo? A nossa margem financeira, então, atingiu 5,4%, depois eu comento o guidance. A nossa margem com o mercado atingiu 840 milhões de reais nesse tri, né? Eu destaco aqui o trading, mas a boa operação da nossa turma, da nossa equipe de tesouraria e a consequência, né, do crescimento da margem com clientes, que se reflete exatamente nesse item aqui que a gente tem abordado tanto com vocês, que é a margem financeira líquida, que é o que bate no bottom line. Isso é o que importa no final das contas, com mais um crescimento para 8,7 bi e crescimentos relativos importantes, né? 77% de year-over-year e quando a gente vê ano fechado 24 contra 23, quase 26% e a gente continua nessa toada, né, com expectativa de crescimento, mesmo com um cenário mais cauteloso. Aqui, pessoal, a mensagem é: continuamos muito bem controlados com a nossa carteira, reduzindo o nosso over 90, com bons índices de cobertura, né, em todos os indicadores que a gente tem aqui, né? A despesa com PDD expandida, né, eu chamo a atenção aqui, né, que atingiu nesse quarto tri 7,5 bi, né, um aumento aqui de 400 milhões, né, mas o mesmo custo de crédito que a gente está apontando de 3%, né? E aqui vocês podem observar o massificado por conta de tudo isso que eu falei para vocês, né? De carteira controlada, efetivamente investindo em modalidades e clientes que têm e que conferem um RAR adequado para a gente. Depois eu posso até comentar em detalhes alguns aspectos de produto e de share, né? Aí outro item que é importante para a gente é a nossa receita de prestação de serviço. Cresce por quê? Por que tudo isso cresce? Por conta da atração, né? Por conta do nível de atividade que a gente tem em toda a nossa organização. 10,3 bi, year-over-year 13,7 ou 7,6, e esses números sem aquela participação adicional que a gente adquiriu da Cielo com uma OPA, mas também nesses quadros aqui vocês podem sacar a mesma conclusão. A gente cresce em praticamente todas as modalidades, em praticamente todos os períodos que vocês podem observar
aqui dentro desse slide que a gente está mostrando para vocês aqui, né? Mas isso é consequência da alta atividade que a gente tem também, né? Nossas despesas operacionais. Antes de comentar, eu trago aqui aquele número que eu falei no início da revisão do nosso footprint, né? A gente fez bem mais do que a gente tinha de expectativa, atingindo 6 mil pontos de venda, com 1.385 eu vou chamar de revisões, encerramentos de pontos de venda, né? E mesmo assim crescemos nossa base de clientes em mais de 2 milhões de clientes. Nossas despesas e aeroveria, ano fechado, estão aqui. Porém, a gente tem de fazer algumas reconciliações importantes. Primeiro, se eu também retirar, assim como na receita de serviços, aquela participação adicional da Cielo, esse crescimento é 7,5% em aeroveria e 8,1% ano fechado. Agora, vamos observar um outro indicador que a gente trouxe, eu acho que durante 3 trimestres para vocês. O total de despesas, né, que a gente apontou aqui de 9,3, mas quando a gente exclui a Elopar e a Cielo dessa consolidação, o crescimento foi 6,9. Mas observem o seguinte, a Cielo está no Transformation, entregando soluções novas para a gente incrementar a participação no SMI e em grandes empresas também. A Livelo, a Alelo, a Bandeira Elo, todas elas têm crescimento de despesa de 2 dígitos, né? O pessoal está investindo para crescer o negócio, mesmo com retornos muito bons, porém a gente não tem a gestão direta do dia a dia, a gente está aprovando naturalmente esses investimentos e essas despesas. Então, quando a gente exclui, vejam que as despesas estão absolutamente controladas, como a gente também mostra aqui nesses outros indicadores. E aí eu lembro de mais 2 detalhes aqui. Número 1, a gente está num processo de transformação parrudo, né? Com muitos investimentos em CAPEX, mas também tem OPEX, né, dentro desse conjunto. E a segunda é que não só essas ligadas de payments também estão fazendo o negócio acontecer, mas o grupo segurador também, né, que também tem investimentos em CAPEX e OPEX aqui, né, para sua evolução e continuar a crescer. Então, a minha conclusão aqui, a gente tem despesa sob controle, né, nas diversas linhas que a gente observa. Agora, nas consolidações, a gente tem aqui um ou outro desvio, depois a gente fala do guidance. Aí eu falo do grupo segurador, né, mais um tri de bons resultados. Se a gente olhar aqui, a receita total em 24 atingiu 121 bi, né, com esses crescimentos aqui, né, 13,6%. O lucro líquido atingiu 2,5 bi, 9 bi 100 no ano, com um ROI de 25%, né? Bem tracionado o grupo segurador. Quando a gente olha o resultado das operações de seguros que estão lá no guidance também, a gente também observa, né, o comportamento tri a tri, né, com crescimento. E eu chamo a atenção, né, para reservas técnicas que superaram 400 bilhões, com crescimento de quase 12%. Aqui a mesma coisa, né? Quer dizer, o grupo segurador também está muito tracionado, com sua distribuição nas diversas linhas, em todos os nossos segmentos de clientes, aqui internamente no banco, e também nos canais externos que são trabalhados pelo grupo segurador. Aqui, pessoal, eu trago a nossa Basileia, nós fechamos o nosso índice de capital lá em 30 de setembro de 12,7%, com mark to market aqui, fechamos o ano de 2024 com 12,4%, né? E já na virada do ano, 1 de janeiro, aplicamos a 4,966, né? Atingindo 12,8% de capital, mesmo já levando em consideração os 20 bips, né, exigidos pelo Banco Central para o sistema em riscos operacionais. Estamos aqui os dividendos e JCP, né, tá certo? Em sua dinâmica, e ali o ano de 2024. Aí eu lembro que nós temos um programa de recompra de ações em aberto, que ele vai até 7 de maio desse ano de 2025, e dentro desse programa nós fizemos recompra de cerca de 50 milhões de ações e anunciamos que vamos fazer o cancelamento dessas ações, que representam algo próximo de 0,5% do banco, como informação para os senhores, tá? Aqui o guidance do ano de 2024, né? E a gente passou a dar essa informação complementar da margem financeira líquida como se fosse um outro guidance informal, né? E a gente mostra que ele foi lá para 34 bi, porque é isso que importa, que bate no bottom line, ao invés da gente ficar discutindo, né? Eu faço mais margem aqui e devolvo aqui, né? Porque isso aqui é uma combinação, a margem financeira líquida é isso aqui, margem total menos o custo de crédito, né?
tá certo? Então aqui a gente entregou muito bem, aqui ficou um pouco abaixo disso, mas na margem financeira líquida a gente disparou, isso é que importa. Nossa carteira de crédito ficou acima, né, do topo do guidance. Receita de prestação de serviços também próximo do topo do guidance, sem a Cielo, né? Despesas operacionais também próximo do topo do guidance, mas com aquelas observações que eu fiz para vocês das consolidações que a gente tem, né? E o resultado das operações de seguro também, como a gente já tinha comentado, próximo do topo do guidance com 7,5%. Então, eu vou passar para aquele capítulo que a gente comentou de um balanço rápido aqui para vocês do nosso Transformation e vou tentar ser breve, não dá para passar por todos os indicadores, porque a gente tem muita informação aqui. Em primeiro lugar, dentre as iniciativas, né, destaques organizacionais. Vocês lembram lá no começo que a gente reduziu layers, fez revisão do Span of Control, nós contratamos C-Levels, né, fizemos alterações nas lideranças, montamos nosso escritório de transformação com mais de 800 pessoas, né, que vai aí de vento em popa, passando aqui gestão e cultura, né? A gente vem trabalhando nesse processo de gestão e cultura, começamos com pesquisa, com alto nível de engajamento e lançamos, né, algumas mensagens juntamente com a nossa equipe, né, que é o que a gente quer ver no dia a dia de nosso modelo de gestão, né, porque os valores da organização continuam aqui, né? Então, a gente está falando de uma gestão muito mais contemporânea, né? Ali eu sou o Bradesco, somos pelos clientes. Muito mais foco nos clientes, com toda a transformação que a gente fez em área de produtos, né? Plugando e modificando essas áreas aqui dentro da organização. Um time empoderado, né? Com todo o processo do Enterprise Agility, a gente vem descentralizando efetivamente as decisões, fazendo com que o nosso time efetivamente participe e decida muito rapidamente para a gente ter um time to market, entregas muito mais rápidas do que a gente tinha. Orientados ali no Soul, né, a desafios. O que é que significa isso? O melhor exemplo é o Transformation, né? Quer dizer, a ousadia da gente fazer um plano desse tamanho, que é um plano bilionário, e a gente está apertando todos os botões da organização. Então, isso aqui é um desafio grande e a gente tem convicção da nossa entrega, porque a gente já tem muita entrega para mostrar aqui nas diversas iniciativas que a gente tem. O varejo massificado, digital. Eu falei que a gente entregou uma experiência nova, né, para todos os segmentos do nosso app, com essas consequências aí de aumento do NPS, né, da gente aqui no banco. Mas veja, a gente aqui está seguindo e vai entregar efetivamente uma experiência completamente nova, não só para esse segmento, mas para todos os clientes, tá certo? Vocês vão ver isso, a gente vai trazer novidades ao longo do ano. Mas veja, aqui, nesse conjunto de clientes, a gente vem trabalhando com a nossa BIA GenAI, com um nível de resolutividade de 90%. Eu vou comentar isso um pouco mais adiante, que eu vou falar de tecnologia. Daqui a pouco eu volto com isso aqui, tá, pessoal? Porque a gente tem a BIA com AI, que a gente montou com uma árvore de decisão, ela é transacional, vem funcionando muito bem, mas agora a gente está implementando a BIA GenAI, que é diferente, né? Melhores modelos de NBO, né, com uso intensivo de AI e hiperpersonalização, com essas consequências que vocês estão vendo aqui embaixo. A gente, ao longo desse ano, vai entregar, mostrar, porque a gente já está entregando esse velho proposition, mas a gente vai mostrar para o mercado o que é que a gente está construindo aqui e entregando, na realidade, né? Outros destaques aqui, o Principal, que a gente lançou em novembro, esse mês tem cerca de 50 mil clientes e a gente começa o processo de expansão. Ali em Payments e sinergia, né? Novas soluções de cash e também sinergia com a Cielo, que eu estou falando também para vocês que vêm investindo, né? Por exemplo, a entrega do Tap on Phone. E aqui em cima, destaques importantes do nosso SMI, né? A gente lançou esse segmento depois que a gente apresentou o nosso plano com 122 agências, só que a gente fechou o ano com 150, abrimos mais 28, estamos crescendo bem, eu falei para vocês, com uma atração grande, né? Quase 20% de crescimento. O middle vai de vento em popa, a gente aumentou as plataformas e o time comercial também. E a consequência foi aqui, isso aqui que vocês viram no crescimento da carteira de crédito de micro, pequena e média empresa, com ganho de market share, né, nesse segmento, tá? No atacado também lançamos o segmento agro, para a gente entrar ainda mais nessa vertical e aproveitar esse momento também que a gente tem com o nosso Banco João Deere, né, como um grande parceiro, tá?
A nossa Business Unit de crédito tem feito grande diferença para a gente, né, com sua implementação, a criação dessa área de gestão de portfólio. Já falei muito isso aqui para vocês. A utilização intensiva de dados do conglomerado melhorando nossos modelos. A gente contratou quase 200 profissionais ao longo do ano também e melhoramos nossos modelos de crédito, política de crédito, processos também, uso intensivo de machine learning. Né? Isso aqui embaixo no box vermelho, pessoal, são as consequências. O crescimento da carteira se dá pelas combinações com a atração comercial e a penetração que a gente tem na base de clientes. Né? O ganho de market share na pessoa física e no SMI. Over 90 caindo e a qualidade dessas novas safras, por exemplo, massificado, que são bem melhores do que o período pré-pandêmico. Né? Aqui sim. Aí eu vou falar um pouquinho de tecnologia, de todo esse processo do Tech Modernization que a gente vem fazendo, né? Aqui o time liderado pelo Francesco, né, diretor executivo que a gente contratou, mas também com a participação ativa dos outros colegas de diretoria, né, e de áreas do Enterprise Agility. A gente fechou o ano com mais 500 squads aqui, particularmente nos últimos meses, né, e a gente está escalando em 2025, um time dedicado de mais de 10 mil pessoas. Estamos naquele processo de internalização forte, com gente muito sênior, né? A gente continua migrando várias aplicações para a cloud. Aqui nos canais digitais atingimos 70%, 79%. Eu falei daquela BIA GenAI quando eu estava falando do varejo ali digital, né? Então, a BIA GenAI, a gente vem testando já com 40 mil colaboradores internos. Aqui são precisamente 580 mil clientes que vêm utilizando. Eles fizeram, nos últimos meses aqui de 2024, mais de 2 milhões de interações com aquele nível de resolutividade de 90% que eu comentei aqui com vocês, né? Agora a gente vai melhorar ainda mais e nós vamos escalar isso aqui, dando uma experiência completamente diferente para os clientes. Veja, essa BiaTech não é essa BIA GenAI, ela está batizada de BiaTech, mas a rigor, é uma aplicação interna que nós fizemos com um ganho expressivo na nossa eficiência e na nossa produtividade no desenvolvimento dos stories, né, para cada aplicação nova ou legada que a gente tem. Basicamente aqui, o que é que acontece? A BiaTech, ela aprendeu, né, a criticar os stories, ao invés de eu ficar no humano indo e voltando, né, tá certo? Fazendo essa crítica, desenvolvendo e voltando, né? Então ela aprendeu, tem organizações que trabalham bem com isso, mas ela também escreve os stories, tá certo? Só que a gente deu outro passo, que aí eu vou me permitir ler, né, que nós somos um dos bancos pioneiros no mundo, porque fomos procurar quem é que está fazendo isso, na utilização de multiagentes, né, com AI generativa para modernização de aplicações, né, sistemas legados, e para geração de modelos também. E o que é isso? Basicamente, com 2 grandes módulos que a gente está trabalhando e a gente tem evoluído brutalmente. Esse ano vamos ter entregas importantes aqui. É dizer o seguinte, eu tenho uma squad que ela é multidisciplinar, com 10 colegas, desenvolvedor, UX, produtos, por exemplo, né? E aqui, então, no lugar do desenvolvedor, eu vou ter a AI, multi-agentes, né, de produtos, de UX e assim sucessivamente, com a capacidade de escalar intensivamente esse nosso negócio aqui, tá? E agilizar naturalmente todo o processo de entrega de sistemas e de modernização de sistemas. Compramos 100% da Kunume. Essa empresa é uma empresa mineira, ligada à academia, com mais de 50 PhDs, tá certo? Uma equipe diferenciada e que tem trabalhado muito com a gente em problemas para resolução de problemas com machine learning, com AI, com a área de crédito, com a área de collection, com a inteligência de dados e outras áreas também de sistemas. E aí a gente ganha produtividade de 90%, além da implementação do Value Assurance para aumentar a nossa eficiência e evitar desperdícios com contratos ou duplicações. E aqui, pessoal, eu já vou com um olhar para frente, tentando ir para o final da minha apresentação. Do lado da eficiência, a gente continua com a revisão do footprint, como eu comecei, a evolução da nossa cultura, né? A expansão do Principal. Esse ano a gente vai chegar a 500 mil clientes, aumentando aí nossos escritórios pelo Brasil, e no ano que vem a gente conclui a expansão com mais de 800 mil clientes. Aqui no crédito tem todos esses processos que a gente continua investindo fortemente com eles, mas continuaremos internalizando os recursos de tecnologia, acelerando o Enterprise Agility e vejam, com todo esse ganho de produtividade que eu falei de tech,
nós estamos aumentando as entregas tecnológicas em 2025 em 50%. Né? Isso aqui para a gente foi bem gratificante, né? De ver com a turma e ter essa convicção que eu estou falando para vocês aqui. Então, a gente está bem feliz com aquilo que a gente está entregando. Aqui o guidance, que vocês já devem ter visto na publicação, a gente soltou o fato relevante hoje, né? Eu explico aqui para vocês o cenário, né? Podíamos ter um cenário que era aquele cenário da pesquisa da Febraban que dava 9, 10, né? De crescimento de carteira. E eu falei para vocês, falei para o sell-side, falei para o buy-side, no tri passado, que a gente estava olhando e trabalhando com 2 cenários. Um cenário que a gente considerava que era o cenário básico, 70%, e um cenário mais cauteloso, com 30%. É esse cenário que a gente está trabalhando. Aqui é cautela, né? Porque a gente acha que com uma política monetária contracionista, com essa taxa de 15%, né? Que a gente está vivendo hoje, claro que você bate na conjuntura econômica, né? Mas vejam que a nossa margem financeira líquida tem um crescimento até maior. Por quê? Que ela cresce mais? Porque, naturalmente, a gente tem o carry-over para 2025, né? E nos demais, sem grandes comentários a fazer em relação ao restante do guidance. Sinceramente, eu estou muito mais otimista com tudo que a gente está fazendo do que efetivamente com o cenário macro, mas a gente pode ter surpresas dinâmicas aqui também no cenário macro. Então, eu estou mais otimista aqui em relação ao nosso guidance do meio para cima do que para baixo. Eu não consigo vislumbrar isso, eu consigo vislumbrar efetivamente um cenário um pouco mais positivo aqui. E eu resumo, né, que a gente continua crescendo nossa rentabilidade com solidez e segurança, principalmente impulsionadas pela receita, por conta dessa atração toda, e a gente continua tracionado no Run the Bank e vamos acelerar ainda mais o nosso Change the Bank ao longo desse ano. E agora, pessoal, agradeço, em primeiro lugar, a atenção de vocês, né, de estar dedicando o tempo aqui para ver a nossa apresentação e convido vocês agora para a gente fazer o nosso Q&A junto com o nosso colega aqui, o André Carvalho e o Cassiano Scarpelli, que vocês conhecem. Então, ficamos à disposição agora para a gente começar o Q&A. André, com você. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cassiano. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Gostaria de informar que o Ivan Gontijo, CEO do nosso grupo segurador, está aqui conosco, participando de forma remota. E para fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas em português ou em inglês. Quem quiser mandar uma pergunta, por favor, mande para o e-mail investidores@bradesco.com.br ou pelo WhatsApp de São Paulo, 11 97 443 8238, ou aponte sua câmera para o QR Code que tem na sua tela. A primeira pergunta a gente tem aqui do Bernardo Gutmann, da XP Investimentos. Bernardo, por favor. Bom dia André, Noronha, Cassiano, obrigado pelo espaço aqui para perguntar. Bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre a margem com o mercado. Vocês tiveram uma boa performance de tesouraria agora no 4º trimestre, um ganho com a arbitragem aparentemente também. Alguma mudança específica na política de hedge do banco? Como podemos pensar nessa dinâmica do NII com o mercado ao longo de 2025 nesse cenário de Selic elevada? Obrigado. Obrigado, Bernardo. Prazer estar com você aqui também. Eu vou pedir que o Cassiano comece respondendo e eu faço o arremate aqui, tá certo? Da nossa resposta. Bom dia, Bernardo, novamente. Bom te ver. Bom ano para você. A gente tem basicamente a grande operação nesse trimestre. A surpresa passa a ser a arbitragem, né? Acho que o ganho principal foi isso. Em que pese, né? Apesar de a gente não ter tacitamente uma operação de hedge específica no OLM, a gente faz diversas operações, obviamente, de travamento, de processos de hedge em determinadas circunstâncias. Mas, de fato, esse trimestre como um todo, a arbitragem foi super importante em algumas operações específicas que a gente conseguiu um bom movimento. Então, especificamente é para aí. Não acho que esse é um movimento tradicional para o ano que vem. O ano que vem é mais cauteloso. Esse ano, né? 25. O ano que vem já é o próprio 25, né? Em 25 a gente acha mais cauteloso. A gente trabalha com uma margem mais perto da neutralidade nesse ano de 25. Ô Bernardo, eu acho que tem um outro comentário adicional aqui do que o Cassiano trouxe, que é o seguinte: nesse guidance a gente está sendo, de fato, mais conservador, né, com margem para o mercado, como o Cassiano comentou, tá certo? Mas, veja só, a gente, em alguns meses do ano de 2024, nós ganhamos dinheiro, como foi o caso do último TRI, com o trading, né? Então,
é claro que isso vai acontecer também no ano de 2025. Você poderia dizer, se você ganhou em 6 e perdeu em 6, também você poderia ter neutralidade. Pode, mas também o próprio cenário pode ser um pouco melhor, né? Quer dizer, a gente está do lado mais cauteloso, tá certo? Então, eu só posso ter expectativa melhor, não pior com relação a isso. E o segundo comentário, quer dizer que também a gente tem aprendizado, né? Tá certo? Eu acho que a gente tem um bom time lá, coordenado pelo Roberto Paris, né, com a Marina, com o Bruno e agora o Luiz Felipe, que está responsável pelo trade. Então, eu acho que a gente pode fazer, eventualmente, um ano melhor. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Próxima pergunta vem do Gustavo Schroden, do Citibank. Gustavo. Bom dia, Marcelo, Cassiano, André, bom falar com vocês de novo. Parabéns aí pelo todo o processo de transformação que está sendo feito. Acho que o Marcelo, de uma forma sucinta, conseguiu passar bastante. Mas eu queria falar de uma outra parte estrutural do banco, que é a parte de capital, né? A gente olha o capital principal aí em 10,9%, um pouco abaixo ainda do que a média dos pares. Entendo que está um pouco acima do mínimo exigido, mas vamos dizer assim, a gente observa algumas transformações ou algumas reclassificações que foram feitas. Por exemplo, tem uma nota explicativa comentando uma transferência, né, uma reclassificação de títulos disponíveis para venda para manutenção até o vencimento, de held to maturity. Quando a gente olha também aquela linha de OCI, né, de outros resultados abrangentes, a gente vê mais um trimestre com um resultado negativo, né, ou seja, de perdas acumuladas, mas que não passam pelo resultado, mas também passam no capital. Tudo isso para tentar entender qual o conforto que o banco tem, ou qual a estratégia que o banco tem para que, vamos dizer assim, esse capital volte para um nível mais alto, se é essa a estratégia, né, para um nível um pouco mais alto, e eu queria entender o conforto que o banco tem com relação ao capital, e até porque, né, Marcelo, como você colocou, o banco tem um guidance de crescimento conservador, mas ele vai de 4 a 8, quer dizer, se um cenário macro melhore, né, esse range do crescimento de carteira deveria estar mais no topo desse range. Então, acho que capital seria um item interessante para a gente explorar aqui. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu vou pedir que meus colegas também opinem aqui, mas é o seguinte, cara, a gente está muito tranquilo em relação ao nosso capital, né? Ali você viu o índice que a gente elevou para 12,8, né, depois da aplicação da 4966. Né? O capital principal, ele tem um buffer enorme, né? Tá certo? Porque ele vai, eu acho que até 8%, se não me falha a memória aqui. Então, o fato é que a gente não está preocupado com isso. E a gente falou isso desde o começo, né? Porque a gente fez várias projeções, cenário de estresse, cenário otimista, né? Então, a gente aqui tem espaço para crescer, né? Com estabilidade no nosso capital. Tá? Então, eu não tenho nenhum tipo de preocupação em relação a tudo que a gente pode fazer e a gente vai continuar aumentando nosso lucro, tá certo? E a gente vai entregar o capital maior ao longo do tempo também. Né? O Cassiano fica à vontade para complementar e o André também. Eu acho que obrigado, importante. Gustavo. Gustavo, obrigado. Bom dia, bom te ver novamente. Mas acho que é muito importante a gente lembrar o seguinte, os nossos guides, o nosso capital, a nossa projeção permeia as duas pontas do guides. Então, a gente tem muita tranquilidade, como o Marcelo falou, em relação ao nosso capital como um todo. As movimentações, você viu, né, basicamente a adequação do nosso balanço a 4966 e ao IFRS. A gente teve 0,4 de queda no trimestre para 31/12 de 2024, basicamente marcação ao mercado, e a adoção da 4966 já no dia 1º de janeiro de 25 traz de volta esse capital para 12,8, sendo 10,9 no Tier 1. Basicamente, tem ali dentro 3 componentes importantes, acho que é importante até para explicar que é o movimento. Nós temos 0,07 relativo à marcação ao mercado ao ajuste no patrimônio líquido de 2.990, basicamente a adequação de critérios do Banco Central, que eles põem os mínimos regulatórios dentro da regra, ou seja, a nossa perda esperada estava muito em linha, a gente apenas adequou aos mínimos regulatórios do Banco Central. Isso aí vale 0,27, mas como você sabe, ele foi dividido em 4 parcelas,
O Banco Central soltou uma legislação e isso a gente tem 0,07 impactado. Então, um efeito negativo de 0,07, um outro efeito negativo de 0,20 que o Marcelo comentou, que é o resultado operacional, risco operacional que entrou agora nesse momento. E, por outro lado, as reversões, não é uma reversão, mas uma palavra mais normal seria falar a reversão, mas na prática a adequação daquelas vários tipos de marcação dos títulos no nosso balanço, que vinha desde disponível para venda, HTM, livre negociação, para o novo critério de modelo de negócio, ou seja, eles são classificados de acordo com o modelo de negócio de cada título. Então, essas são as movimentações. Tudo isso somado acrescenta esse capital de 12,8, que é superior ao 12,7, de fato, do último trimestre, mas mais do que isso, né? Reforçando o que o Marcelo falou, a gente vê dentro da nossa projeção, tudo que a gente vê de possibilidade do nosso lucro líquido, capital suficiente para a gente andar dentro das bandas do nosso guidance. Então, é capital com perspectiva estável para esse ano, mesmo com pagamento integral de JCP e crescendo a carteira de crédito mais perto do teto do nosso guidance. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Próxima pergunta vem do Daniel Vaz, do Safra. Daniel. Bom dia, André, bom dia, Marcelo, Cassiano. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria voltar um pouco na parte do guidance, que vocês falam bastante que ele é um guidance conservador. De fato parece, quando a gente olha para a carteira, quando a gente coloca em destaque a margem líquida, talvez não tanto quando você cresce 15% no meio da range. É claro que o seu primeiro semestre teve uma margem pior, então você baixa a base de comparação olhando para 24. Mas olhando para 25, acho que a produção está mais conservadora, FGI, Pronamp, linhas colateralizadas, então o spread deveria ser menor. O que implica na prática, na nossa leitura, que existe um assumption de provisão mais baixo. Essa é a maneira que a gente deve ler aqui, algum ponto que vocês queiram destacar na parte de provisão, e se ela está no lugar errado hoje, vocês querem colocar num nível menor por conta dessa produção mais colateralizada? E aí, deixo esse espaço para vocês comentarem aqui e ajudar a gente. Obrigado. Obrigado, Daniel. Um prazer aqui. Obrigado pela tua pergunta. Eu vou te falar o seguinte, a gente vai continuar crescendo, a margem bruta também, tá certo? A gente tem, como eu comentei, o carry-over, né, para o ano de 2025, né, de tudo que a gente produziu e empilhou, né? Mas veja, e olhar para o custo de crédito, como eu falei ali, a expectativa da gente é manter esse custo de crédito ao redor dos 3%, tá? Essa é a nossa expectativa, né? A gente está muito seguro de tudo aquilo que a gente está fazendo em relação a crédito, né? Agora, se a gente olhar para a composição do mix já de 2024, deixa eu te dar alguns elementos, né? Eu falei aqui do nosso market share do consignado, né? Então, se você olhar para o crescimento da pessoa física, né, a gente cresceu no consignado, a gente tem o maior share dentre os privados, né, com 14,3%. Agora, interessante que isso também bate na margem financeira bruta. Às vezes a gente deixa de observar, né? E não é só para o Bradesco, para as outras organizações. Como a gente tem o CAP, teve o CAP do INSS, mas também, né, em poder público, ao longo desse período, com aumento de taxa de juros, né, e particularmente da curva longa, o que é que acontece? Todos os meses a gente liquida um monte de dinheiro, né? Tá certo? Que foi contratado em outros anos, em outros períodos, com mais do dobro da margem. Isso fica pelo caminho e você contrata novos empréstimos consignados a um nível de margem menor, né? Então, ele pressiona a margem bruta, mas ele tem um bom retorno ajustado ao risco. Então, isso é uma coisa. O segundo tema na pessoa física é o cartão de crédito que eu mostrei para vocês. A gente está ali, pé no chão. A grande alavanca de crescimento do lado emissor foi na pessoa física de alta renda, que cresceu 14,5% year-over-year, e ela trouxe o conjunto num crescimento de pouco mais de 5%. O terceiro, se você pegar lá a nossa publicação nos detalhes, você vai ver que o nosso crédito pessoal cresceu também. Mas veja, a gente cresceu em duas linhas seguras de crédito pessoal, não é aquele crédito pessoal mais estressado. A primeira é com clientes de mais alta renda, que a gente cobra taxas menores, né? Porque senão a gente teria uma seleção adversa aqui dentro, né? Então, é um bom risco de cliente prime que tem uma necessidade específica, né? Numa linha com um pouquinho mais longa. E a outra tem crédito de FGTS, com garantia de FGTS ali dentro também, tá? Que é alavanca. Então, essa é a terceira. Mas as margens aqui são menores,
já em 2024. Quando a gente olha para PJ, veja, o nosso crescimento ele está em carteiras muito colateralizadas, em particular nesses programas que a gente comentou, FGI, que você pega diversos tamanhos de empresa, até 300 milhões ano, FGO, né, que vai lá uma particularidade até 4 milhões e 800 ano, o Procred para empresas com até 360 mil ano. Tá? E o que é que aconteceu aqui? Né? Para ser absolutamente transparente, vocês podem entrar no ranking, vocês podem ver isso periodicamente lá. Veja que em 2024 o Bradesco teve a maior atração. Então a gente cresceu ao redor de 70%, falando de produção, né? Contra o ano de 2023. A gente cresceu 17 bilhões aproximadamente, né? No conjunto desses programas. E aí, no FGI, nós fomos o segundo maior produtor de FGI do mercado brasileiro. Né? Teve um banco que produziu mais do que a gente até 31 de dezembro de 2024. Estou olhando para o ano fechado, tá certo? Do outro lado, quando a gente olha FGO, Pronamp, Procred, uma outra organização, não foi aquela outra, né, foi o primeiro e nós fomos o segundo ali muito próximos a ele. E aí quando a gente olha a produção global e total aqui, o Bradesco fechou com 18,5% de share de produção nesses programas, que tem um RA excepcional e é muito bom para as empresas, para os clientes. É um bom programa de governo, né? Que são administrados em parte pelo BNDES e pelo Banco do Brasil, com fundos, né? Que tem muitas regras ali dentro. Então, 18,5% da produção, Bradesco. Tem um banco que cresceu um pouco mais do que a gente, né? Agora, o terceiro banco, ele vem com um share ao redor de 5% menor do que a gente nessa produção. Então, a gente cresceu também aqui no SMI, impulsionado por carteiras muito garantidas, muito colateralizadas, especialmente essa que eu estou te falando, que tem os spreads mais comedidos, crédito rural também colateralizado, crédito imobiliário, que também a gente tem um super colateral, né? E o nosso LTV de carteira hoje é 51%, 52% aproximadamente. Então, essa realidade já está dada, entendeu, Daniel? É isso que eu queria chegar na conclusão. Ela não vai reduzir spread. Eu estou na expectativa de começar a ter margens melhores, né? Com custo de crédito controlado. Então, quando eu olho para o nível de atividade, porque a vida é dinâmica, né? A gente já está em fevereiro, o nível de atividade está aí, não é certo? Então, por isso que eu acho que o nosso guidance ele é cauteloso, porque a gente está observando a conjuntura macro, não é brincadeira esse nível de taxa, né? Para algumas empresas, muito mais até eu acho do que para a pessoa física, tem um conjunto de pessoas físicas que já tem mais dificuldade de acesso a crédito, mas a gente já está nesse cenário. Então, eu não vejo queda de spread, queda de margem, eu vejo crescimento. Obrigado, Daniel. Daniel, nesse guidance, a gente está implícito que a margem com o cliente cresce mais que a carteira. A carteira ela é ponta a ponta. A margem com o cliente ela é média a média. Então, só essa comparação de média já nos dá aqui pelo menos uns 8% de crescimento de margem com o cliente, que vai para 2 dígitos quando a gente acrescenta as medidas de eficiência de funding no passivo que a gente está fazendo e está já colhendo benefícios. E, em cima de tudo isso, o discurso do Marcelo em relação a spreads melhores que traz essa margem com o cliente, continuando a crescer ao longo de 2025. Tem um custo off risk controlado ao redor de 3%, né, que eu acho que isso é importante e margeia o que o Marcelo tangenciou aqui agora. Né? Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado, Próxima Daniel. pergunta do Thiago Batista, do BS. Thiago. Está sem volume, Thiago. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Bom dia a todos. Vamos lá, eu tenho uma pergunta sobre os diversos canais digitais de vocês, de canais ou marcas, Next, Digio, etc. Vocês já têm uma estratégia como tratar esses canais nessa nova mudança que o banco está fazendo? E se eu pudesse fazer um follow-up na pergunta de capital, acho que foi a primeira pergunta ou a segunda do call, sim, o banco está confortável com esse 10,9 ali de core capital? E se tem algum tipo de reestruturação, tirar capital da seguradora, pagar de CP e chamar de novo, se isso está no radar do banco quando a gente olha nos próximos 12, 18 meses para frente?
Oi, Tiago. Bom dia, obrigado pela tua pergunta, prazer falar com você aqui também. Em relação ao segundo tópico, a gente está confortável, né? A gente não tem nenhum movimento aqui com o grupo segurador nesse sentido, tá certo? A gente vê crescimento de lucro, né? Capital estável, tá certo? Tem um buffer grande aqui. Em relação a Digio e Next, a gente vai trazer muito em breve, né, esse novo value proposition, né, do nosso negócio mais digital, mas a gente deve estar incorporando o Next nessa nova value proposition ao longo aí do ano, né, em particular até o início do segundo semestre, mas a gente vai trazer oportunamente e comentar com vocês os detalhes disso tudo aqui, né, que tem uma estratégia traçada e a gente está num processo de execução. Obrigado, tá? Do capital que ele falou? Eu já respondi. Já está. Obrigado, Thiago. Próxima pergunta vem do Renato Meloni, da Autonomous. Renato. A gente não está te escutando, está no mute. Bom dia, pessoal. Pronto. Obrigado pela pergunta. Eu queria voltar um pouco na questão da margem, Marcelo, que você estava comentando antes, né, e reconciliar esse movimento de ir para carteiras mais seguras, né, ao mesmo tempo que você está expandindo a margem, né? E até no próprio quarto TRI aqui a gente viu uma margem flat, né, comparado com o trimestre passado, ao mesmo tempo que isso também estava acontecendo. Acho que mesmo se você considerar o efeito de carteira, que vocês colocaram, tem implícito assim, esse aumento de margem. E se você me permitir, só uma segunda pergunta rápida, eu entendo que no guidance, o aumento de despesa não inclui os custos de reestruturação. Primeiro, se isso está certo, depois vocês podem dar um pouco de ordem de grandeza, o quanto que vocês esperam para 25. Obrigado. Boa, obrigado, Renato. Prazer falar contigo aqui novamente, né? Olha, em primeiro lugar, em relação a margem lá, o 8,4 que você está se referindo, pelo que eu entendi, veja, do ponto de vista absoluto, a gente cresce, né? Eu fiz um comentário antes, por exemplo, no caso do INSS, mas também do consignado público, né? Você liquida montantes expressivos todos os meses e a gente está repondo com margens menores, tá certo? Então, você pode ter um índice diferente, 8,4, 8,5, 8,3, né? Mas do ponto de vista absoluto, a gente está crescendo, né, com um custo de crédito, né, bem estável, bem equilibrado, tá certo? Então, a gente está muito seguro de que a gente vai continuar crescendo margem aqui, né? E aí, me preocupa menos, veja, por conta dessa configuração e desse conjunto, a margem de per si, né, o índice, né? E me preocupa mais, efetivamente, o volume absoluto e seu crescimento constante, tá certo? E é isso que a gente vai entregar, a gente está muito seguro em relação a isso. Veja, o custo de reestruturação está aqui. A gente fez uma provisão para impulsionar mais rapidamente, como a gente aconteceu nesse ano, essa revisão do footprint. Veja que eu cheguei a comentar, acho que no passado, que a nossa expectativa inicial para 2024 em relação à nossa revisão do footprint era de mais ou menos 1.000 pontos, sendo 750 encerramentos e 250 transformações. Veja que a gente foi para 1.385, a gente fez quase o dobro, né? Então é isso que a gente falou aqui, dessa provisão que é pequena, né, no conjunto da obra aqui, né? Com efeito de 440 milhões aproximadamente para a gente. Então, veja, a despesa em relação àquilo que a gente está fazendo no Transformation é bem superior, né? E o CAPEX também. Tá certo? Então, eu falei isso, a gente está fazendo um plano bilionário. E não nos esqueçamos, né? Eu falei das empresas de payments, estão fazendo lá movimentos importantes também, né? Com CAPEX e com OPEX, e o grupo segurador também, né? CAPEX e OPEX, tá certo? E mesmo assim, né, veja aquele índice, né? Se eu isolar as empresas de payments aqui de 6,9%. Então, a gente continua investindo, né? A gente vai ganhar eficiência, produtividade. Por isso que a gente não pode abrir mão de nada do Transformation, tá, Renato? Então, eu tenho muita crença naquilo que a gente está fazendo. Tem muita entrega, ganho de produtividade. Uma delas é essa aqui que eu falei, que a gente vai entregar 50% a mais em tecnologia do que a gente entregou no ano de 2024. É muita coisa, cara, é muito crescimento aqui, tá? Obrigado, viu, Renato? Um abraço aí para você. Obrigado, Renato. Próxima pergunta vem do Mário Pierre, do Bank of America. Mário. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado.
Minha pergunta, Noronha, assim, ouvindo, né, os resultados até agora de todos os bancos, todo mundo com foco realmente num crédito mais cauteloso, cliente mais de alta renda, produtos com linhas de garantia. Então, assim, me parece que vai ter uma competição bem intensa nesse segmento. Do outro lado, a gente vê todo mundo bem mais cauteloso com o massificado. Não seria agora assim, o momento oportuno para você crescer o massificado, dado que está todo mundo cauteloso, você deveria, teoricamente, ter espaço para precificar esse risco maior? Então, a minha pergunta é, o que levaria vocês a tomar um pouco mais de risco e tentar focar um pouco mais no massificado? Obrigado. Mário, obrigado pela tua pergunta. É uma boa pergunta aqui, né? Tá certo? Né? Uma pergunta provocativa. Agora, eu mostrei ali, quando eu trouxe o slide do varejo massificado, o digital, né? Que a gente está tratando de 1 milhão de clientes com esse novo velho proposition, testando alguns modelos. A gente continua intensificando nossa penetração aqui. A gente cresceu 2 milhões de clientes, cara. Não é tudo correntista, né? Tá certo? Então, a gente cresce em frentes diferentes. E, por exemplo, eu trouxe também uma outra informação de que com aquelas novas plataformas a gente ganhou muita eficiência e produtividade e experiência dos clientes no Bradesco Expresso, né? Esse é um banco dentro de um correspondente, que era um negócio impressionante. A gente cresceu mais de 100% na concessão de consignado ali dentro. Então, veja, a gente tem um apetite a risco. Não é que a gente não esteja fazendo, a gente está fazendo, mas a gente está escolhendo os riscos, né, de forma adequada, porque nada substitui a qualidade dos ativos, boa qualidade dos ativos. Aqui a gente não abre mão do RAR, né, mas a gente está fazendo. Tá certo? A gente está crescendo, eu mostrei isso no Expresso, mostrei que a gente aumentou 45% as vendas com aquelas implementações já no varejo massificado para aquele conjunto de clientes. Então, a gente está aumentando penetração, mas veja, com bons riscos e com boas modalidades. É isso que a gente está buscando, tá certo? É crédito consignado, né? E linhas que a gente possa trabalhar que tenham efetivamente um risco adequado para a organização. Tá, Mário, é isso aqui. Então, a gente não abriu mão de crescer no negócio massificado, de testar novos modelos ali no Bradesco Expresso e mesmo com o digital. Você vai ver entregas que a gente vai fazer ao longo desse ano e a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, a gente não desistiu agora. O apetite a risco, ele tem de ser controlado, tem de trazer retorno. É isso aqui que a gente coloca na mesa sempre. Obrigado pela tua pergunta, Mário. Eu queria destacar aqui 2 aprimoramentos na gestão de risco. Primeiro, a gente trabalhar com clusters de volatilidade. Então, a gente tem 5 clusters de volatilidade e no momento em que a gente começa a ajustar o apetite ao risco, a gente ajusta principalmente no cluster de maior volatilidade. A turma mais exposta à deterioração do cenário macro, é ali que a gente começa a ajustar e isso a gente já começou a fazer. O segundo aprimoramento, ele diz respeito à reprecificação. Então, é claro que o cliente de maior risco tem maior spread, menor risco, menor spread. Essa curva ficou ligeiramente mais inclinada ao longo dos últimos trimestres, ou seja, cobrando um pouquinho mais de spread onde tem mais risco. Então, a gente ajustou as condições de oferta, se houver demanda, tem negócio melhor precificado, ou seja, o risco está melhor precificado nesses segmentos. Mário, obrigado pela sua pergunta. Próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú. Pedro. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Minha pergunta vem em relação ao NII. Tá? Foi uma linha em 2024 que, né, fechou aquém do que era o guidance, claro, calibrada pela PDD, mas é uma linha que tem sido mais desafiadora. E aí, quando a gente vê o guidance para 25, implicitamente, dizendo que ela vai crescer acima de carteira, né? Queria sua ajuda um pouquinho de novo para conciliar isso. Eu sei que o André já falou do efeito médio versus efeito ponta, mas até a carteira, né? Os spreads de indústria para consignado, imobiliário, estão super desafiadores. Imagino que as safras novas estão acumulando spreads mais baixos na sua carteira, com um mix aí que vocês querem de-risk, né? Então vai ficar muito dependente da margem de passivo ou ajustes de funding. É essa a correta interpretação
Ou estou errando, talvez, que na precificação vocês vão ser mais agressivos? Só para ter um pouquinho mais de conforto em modelar este NII cliente subindo substancialmente acima de carteira, dado os desafios de indústria, dado o histórico recente. Obrigado. Pedro, prazer te ver aqui. Obrigado, né, pela tua pergunta. O André começa respondendo e eu faço o arremate e Cassiano fica à vontade também para comentar, né? Então, eu queria destacar aqui algumas medidas de eficiência que a gente tem adotado na gestão do nosso passivo, que vem reduzindo o nosso cost of funding. Então, quando a Selic aumenta aqui, a gente acaba fazendo mais dinheiro, né? É um processo que já está em curso e o que a gente vai fazer é acelerar, né? Com a deterioração do cenário macro, a gente compensa com a aceleração das medidas de eficiência para ajudar aqui no nosso NII cliente. A gente ganha aqui pelo menos 2 pontos percentuais de NII cliente com as medidas de eficiência. Então, acho que esse é um ponto super importante. E um segundo ponto importante, que inclusive foi destacado na ata do último Copom, é que o Banco Central já observa no crédito bancário uma desaceleração do crédito em linhas com menor spread. Porque, em geral, são linhas que têm more duration, né, onde o efeito da política monetária ele acontece primeiro. Então, quando desacelera um pouco mais as linhas com menor spread, a demanda ela vai para onde tem um pouco mais de spread e, naturalmente, você tem uma mudança de mix aqui. E isso ajuda a recuperação do spread. Então, na perspectiva do 8,4 que você vê lá, é de um ligeiro aumento ao longo de 2025. Eu acho que vale a pena aqui, Pedro, de novo, novamente, bom dia e obrigado pela pergunta. Acho que é importante até um pedaço da tua própria resposta, né? Não podemos esquecer da hiperpersonalização, que a gente tem trabalhado muito fortemente nisso, tem a ver com isso da reprecificação. Então, esse componente, mais o estoque gerado em 24, que é bastante sadio, acho que é ele que vai dar esse contexto do maior crescimento do NII de clientes, né? Obviamente, a captação, como o André, é super importante, aí temos outros lados importantes, por exemplo, o nosso trabalho importante no SME, na parte de cash management, isso tem trazido bons resultados para a gente na parte de captação. Então, é esse conjunto de praticamente 3 pés, né? Vamos chamar assim, hiperpersonalização, precificação e um cash mais atuante, vamos chamar, ou uma retenção maior de principalidade, é que mais a safra, assim, como a transversal, né? A safra boa, construída em 24, eu acho que leva a gente para um nível de possibilidade de atingir esse NII clientes. Pedro, eu complemento aqui meus colegas dizendo o seguinte para você. Primeiro, a gente tem o carry-over, né? Tá certo, né? Sim. Porque para 2025, já que a gente teve essa acumulação, né? A NIM pode oscilar, mas o NII a gente vai continuar crescendo, como a gente viu ali, tri a tri, né? Até pela capacidade de produção e de penetração que a gente tem nessas diferentes linhas, mesmo que tragam spreads mais contidos, né? Mas você tem um nível de retorno ajustado ao risco que é muito superior, cara. É um negócio muito melhor de você ter. E carteiras que você opera com prazo um pouco mais longo, né? Esses programas FGI, FGO também, né? Você tem uma estabilidade, né? E um nível de perda baixo, controlado, tá certo? Então, eu vejo isso aqui. Segundo, o André falou que o nosso custo de passivo está caindo, né? Terceiro, vocês sabem que a gente remunera alguns clientes, né? Tá certo? Que têm depósitos com a gente, né? a um nível que é legal para o cliente, mas é muito positivo para a gente. Nossa atividade fez com que essa combinação desse depósito com o depósito à vista, né, crescessem substancialmente esse ano, né? É reflexo do cash que o Cassiano comentou, mas reflexo da atividade que a gente tem. Então, a gente está crescendo passivos, né, com baixo custo, né, que ajudam também na nossa alavancagem e no custo final e na margem no NII que você comentou. Então, a gente está muito seguro de que vai crescer step by step, mas, né, trazendo um valor absoluto maior. E a consequência dele, né? Aquilo que bate no bottom line que a gente está o tempo todo insistindo, que é a margem financeira líquida, né? A margem financeira bruta, ela vem em termos absolutos, a NIM é um detalhe daquilo que a gente vai constituir ao longo do tempo, tá? Obrigado, Pedro. Agora a próxima pergunta vem do Yuri Fernandes. Yuri.
Obrigado, André. Bom dia a todos. Noronha, Cassiano. Tudo bem. Queria explorar um pouquinho mais a linha de gasto de vocês aí, mas entender ela assim no sentido se algo der errado, né? Assim, muitos analistas já perguntaram de custo de crédito, que vocês falaram que está flat, mas pode ser um desafiador, pode ser que não seja, casos corporativos, alguma coisa assim, pode ser que a margem não expanda. Eu queria entender se a linha de gasto ela pode ser um buffer, né, para vocês, né, uma linha de ajuste. Se vocês verem um ano mais difícil, por algum motivo, se vocês podem atrasar alguma parte dos investimentos para entregar bottom line, ou se não, se o banco está comprometido com esses investimentos, então caso algo dê errado na expansão de margem, custo de crédito, qualquer coisa assim, se vocês vão continuar, né, seguindo com esse guidance de gasto. Basicamente um trade-off, né, de curto contra o longo prazo. Obrigado. Obrigado, Yuri. Prazer falar contigo aqui novamente, né? Então, eu vou te falar o seguinte, olha, a primeira decisão, né? Você está colocando uma hipótese aqui para frente que a gente tem de analisar de forma dinâmica, né? Mas depende vem uma nova pandemia, isso é uma situação, né? Tá certo? Não, mas o cenário macro é um pouquinho pior do que imaginava, é outra situação, tá certo? Agora, a nossa decisão, mesmo trazendo para aquele cenário que eu falava lá no tri passado, e a gente conversou sobre isso, né? Era 70 e 30. Estamos trabalhando com 30, um cenário mais cauteloso, mas eu repito, tá? É mais cauteloso, mas eu não estou pessimista, tá? Eu estou otimista, tá? Mas estou mais otimista com aquilo que a gente vem fazendo aqui, né? E, obviamente, com as oportunidades que estão no mercado, né, pessoal? Por exemplo, esse consignado que o governo quer promover do e-social, que tem uma oportunidade grande, colegas de outras organizações que divulgaram o resultado falaram disso, e eu repito, né, que também é uma oportunidade para todo mundo crescer, a depender efetivamente de como se implementa isso, do cap, se não tem cap, para a gente precificar adequadamente, né, esse tipo de risco. Então, eu vejo oportunidade nesse mercado, né, e a gente tomou a decisão de que, mesmo com um cenário mais cauteloso para aplicar um guidance que deriva dele, né, mais cauteloso, a gente não ia parar de investir nem um centavo no nosso transformation. Sabe por quê, Yuri? Isso vai ter significados importantes nos próximos tris, significados importantes no próximo ano, em 2026 e 2027. Você vai ver isso, né? A conferir aqui, tá? Obrigado. Só queria aqui fazer um complemento. Eu acho que a despesa a gente pode quebrar em duas partes. Um, investimento, que é o que o Marcelo falou. A gente quer preservar pelo ganho de competitividade de médio, longo prazo que vai nos dar. O outro é o resto das despesas que a gente viu, despesa com o pessoal, despesa administrativa crescendo 4,2% em 2024, abaixo da inflação de 4,8%. Total controle aqui, e aqui sim a gente pode, né, ser um pouco mais contido, a gente está acabando de revisar mais contratos, ou seja, sempre dá para ser mais eficiente aqui na gestão dessas despesas. Essa gestão ela está em curso. Independe do macro, né? Essa nós vamos fazer anyway. Né? Perfeito. Obrigado, Yuri. Obrigado, Yuri. Próxima pergunta vem do Carlos Gomes Lopes. Carlos, the floor is yours. Turn into English. Okay, thank you very much. So, congratulations on the results. So, two questions. First, on the implementation of IFRS, could you revisit the logic why you have such a big impact on securities and why this seems to be quite idiosyncratic to Bradesco? We have not seen it in other institutions. It's a big amount, 8 billion reais, so we want to understand exactly why this happens. And second, earlier last year, you were mentioning 2026 as the year when we reach a normalized return. Is that still the goal, that you will get there in 2026? And how would you define a normalized return? Thank you. Cassiano, acho que você pode responder aí a questão. Bom, obrigado, Carlos. Né? Vou tentar aqui refrasear a resposta anterior para ficar um pouco mais claro, né? O movimento da 4966 do FRS, ela trouxe 3 grandes movimentos aqui nas organizações e alguns concorrentes ontem, inclusive o próprio Itaú mencionou isso, né? Muito parecido com o movimento que a gente fez aqui. É um movimento específico, o primeiro grande movimento era aquele que já sabíamos, que era o movimento do risco operacional. Então, esse risco operacional todos sabíamos, tinha 0,20%. Aí a 4966 e o FRS, ele traz para a gente especificamente a primeira possibilidade de ajuste no patrimônio líquido sobre as nossas partes de créditos, critérios de crédito de PDD como um todo. Basicamente, o que fizemos aqui
foi a adequação ao modelo básico que o Banco Central aloca, especificamente a tropicalização do Banco Central no modelo de PDD, de perda esperada, e a gente tem ali um total de 2.990 que a gente colocou a débito do nosso patrimônio líquido. Esse 2.990 geraria mais uma redução da nossa Basileia de 0,27. Por uma decisão e uma legislação do Banco Central, esse 0,27 foi diluído em 4 anos. Então, tendo 0,07 esse ano. Então, nós tivemos menos 0,20 para redução da parte de risco operacional, 0,07 pela reclassificação da parte de débito, de crédito como um todo, que é o 2.990, e tivemos também uma prerrogativa que outras instituições também usaram, que era a gente poder classificar os nossos títulos que tinham aqui antigamente 3 ou 4 classificações disponível para venda, hold to maturity ou mesmo livre negociação como um todo, para um novo conceito que chama custo amortizado, que adequa os instrumentos financeiros nas novas categorias de classificação de acordo com o modelo de negócio. Então, basicamente resumido, a gente fez simplesmente no banco, no dia 1º de janeiro de 25, a adequação integral às normas da 4966 e do IFRS. Não teve nenhuma alteração e nem diferença. Acredito que outros bancos, de alguma maneira, pelas notas explicativas, usaram os mesmos instrumentos que a gente viu no nosso balanço. E eu complemento aqui, Tito, obrigado pela tua pergunta também, né? Carlos. Que a gente não tem prometido, né? A gente vai perseguir e vai entregar um ROI bem melhor, né, do que esse ROI, tá certo? Mas é under promise, né? Over delivery. Obrigado, viu? E é provável que não esteja normalizado ainda em 26, ainda esteja em crescimento. É isso. Próxima pergunta vem do Eduardo Nishio, da Genial. Nishio. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aí, Noronha, André e Cassiano. Acho que eu só queria fazer um follow-up nessa pergunta da rentabilidade, né? O cenário mudou muito desde quando vocês mencionaram esse retorno sobre o patrimônio aí, pelo menos alcançando o custo de capital de vocês, né? Que também vem crescendo ao longo do tempo por conta do cenário macro. Eu queria saber se é essa mesma ideia, né? Hoje o custo de capital deve estar mais próximo de 15%, 16%. Se em 2026 vocês conseguem chegar nessa rentabilidade. E a minha outra pergunta, acho que é voltar um pouco follow-up em relação ao INAE Mercado. O INAE Mercado, quando vocês falaram de neutralidade, eu acho que vocês que querem dizer que fique mais próximo aí ao zero, né? A não ter um resultado negativo nem positivo em 2025. Eu queria saber qual é a estratégia de vocês em relação a essa linha, se a gente pode ver essa linha aí nos próximos anos, não em 25, mas em 26, 27, botar um patamar mais normalizado, e qual seria esse patamar mais normalizado que vocês vislumbram, e a estratégia de hedge de vocês, né? Como que vem sendo implementada, se vocês vão ficar neutro aí a Selic ao longo desses próximos anos, e se vocês consideram também o hedge do capital, né? Seria também uma outra questão aí que pode ajudar aí nessa passagem. Muito obrigado. Nishio, obrigado, prazer falar contigo. Eu começo aqui com a primeira parte da pergunta, depois eu vou pedir aqui que o Cassiano também responda a segunda, mas em relação ao ROI maior que custo de capital, de fato você tem razão, né? Na hora que a gente entregou o nosso plano lá em fevereiro, você tinha um outro horizonte, um custo de capital menor, né? Podemos imaginar, a gente não fala qual é o nosso custo de capital, mas, por exemplo, se a gente imaginava que aquele custo de capital era em torno de 14%, né? Pegando todas as variáveis que a gente tem hoje, é acima de 15%, né? Então, o desafio é maior? Mas a gente vai chegar lá, tá certo? Agora, é aquilo que eu respondi na pergunta anterior, né? Que a gente não vai prometer, mas a gente vai entregar, tá certo? No momento certo, e a gente está indo step by step. Tudo que a gente falou, a gente entregou. Tudo que a gente mostrou como horizonte, a gente está atingindo, né? E a gente vai chegar lá. Então, Cassiano... Tá bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Nishio. Bom dia novamente.
Veja, eu acho que você colocou um ponto importante. De fato, a margem de mercado talvez seja a margem mais difícil de a gente projetar e de fazer guidance sobre ela, né? Tem várias variações sobre isso. Em relação ao conceito neutro, é isso, a gente vê alguma coisa, neutralidade entre 0 e 1 bilhão de reais esse ano, com toda a característica, mas vamos lembrar um pouco aqui da inspiração aqui do Marcelo, né? Acho que a gente vai ter um trabalho importante, a Trade deu um resultado super importante no terceiro trimestre, no quarto trimestre agora, então a gente trabalha muito para buscar ganhos pontuais, essa é a inerência da Trade, né? Em que pese a gente não tem uma política de hedge aberta e dedicada, documentada, a gente faz trabalhos super importantes ao longo dos trimestres de cada flutuação dentro de operações específicas. Então, isso é dentro da inerência da equipe lá do Roberto Paris. Então, a gente tem muita clareza sobre isso, a gente é bem mais neutro do que a gente sempre foi para flutuações de mercado e taxa de juros de uma forma abrupta. A gente está num ciclo de alta, a gente sabe aonde está chegando esse ciclo de alta, então, de uma maneira geral, tanto o capital como a parte do nosso LM, ele é analisado dentro desse contexto, né? Então, a gente não tem uma política tácita, mas nós temos uma política de trabalhar no dia a dia, nas operações, fazendo algum tipo de hedge ou de proteção ou alguma operação de contra fluxos específicos. Então, veja bem, trabalhamos sem, entendemos que 0 a 1 é uma boa margem de mercado no ano de alta taxa de juros, apesar que queremos trazer mais. E o futuro, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para frente, né? Qual será a nova normalidade? Precisamos ver, né? Perdemos muito tempo, a gente perdeu a nossa Patex ao longo do tempo, nós e o mercado como um todo, né? A Patex era um instrumento super importante, né? Que é o que a gente chama que era o hedge do capital externo. Então, a gente vai encontrar uma nova neutralidade. O ano passado foi super bem, o resultado da tesouraria, eu acho que aquele é um indicador da margem de mercado muito mais normalizado do que esse ano específico, que tem um ciclo de alta de juros. Ou seja, aquele patamar apresentado em 2024 deveria ser o mais normal, o bottom, né, para a gente, entendeu, Nishio? Eu acho que é isso aqui que o Cassiano está dizendo. Então, esse seria um referencial para você, né? Como piso, né, da faixa, numa condição normalizada, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Nishio. Abraço. Obrigado, Nishio. Now turning to English, the next question comes from Tito Labarta from Goldman Sachs. Tito. Hi, good morning, guys. Thank you for the call and taking my question. I guess just a couple of clarifications just to make sure I understood. One is on the restructuring charges, right? I mean, you had $443 million this year, $570 million in 2023. Do you expect to have any more this year? Just want to understand how non-recurring these are, or when do you think these restructuring charges go away? And then the second question, and sorry to ask again on capital, I just want to make sure that I understood. The 60 bips increase from the resolution 4966, I wasn't clear. What drove the increase? Was that the reclassification of securities? Or just if you could just walk me through why there was an increase, because I think expectations were it would be a bit more negative. So just to make sure I'm clear. Thank you. Okay, Gomez. Okay. Thank you, Tito. Good to see you again. Em relação à primeira pergunta, a provisão para a reestruturação que você comentou, ela está focada no estímulo, especialmente da revisão do footprint, tá? Não só aí, mas especialmente aqui, tá? Porque os investimentos que a gente vem fazendo, como eu comentei anteriormente, são bem maiores do que esse, né? E agora, quanto vai durar eu diria que não é restauração, é o transformation, né? A gente falou que o nosso transformation vai de 24 a 28, mas não ele começa e termina agora, ou ele só termina lá em 28, não, é ao longo, né? Então a gente entregou um monte de coisa e vai continuar entregando, tá? Então a gente vai continuar investindo, tá certo? Então a gente tem muito investimento, tem muita coisa para fazer agora no ano de 2025, muita coisa para fazer em 2026 também, mas veja, na medida em que a gente vai fazendo isso, a gente vai trazendo naturalmente, ganhos, captura de eficiência, de aumento de produtividade, né? Como eu falei aqui, por exemplo, na entrega de tecnologia, né? É um aumento de produtividade e de eficiência que a gente conseguiu, efetivamente, para esse ano, né? Com novas tecnologias, com novo formato, com nova equipe. Então, a gente vai continuar perseguindo isso
e certamente capturando benefícios para frente em 2026, 2027 e assim sucessivamente, né? Aí eu acho que o Cassiano podia comentar lá sobre os 60 bips que ele perguntou do crescimento do capital com a 4966 também, né? Cassiano, que você acabou de comentar também, né? Tito, thank you. Nice to meet you again. Deixa eu tentar clarificar. Basicamente, o 0,60 vem da movimentação dos títulos, né? Aquilo que eu falei aqui nas respostas anteriores. A reclassificação dos nossos títulos para o modelo de custo específico, né? Para cada modelo de operação, fez com que a gente pudesse perceber esse 0,60, né? Lembrando que dentro desse 0,60, ele tem dois negativos, né? Então, ele já é líquido daquilo que eu comentei. 0,20 do risco operacional e 0,07 da legislação do ajuste no patrimônio líquido da PDD. Então, esse é o grande resumo da movimentação. Então, a gente perde 0,3, né? Nós estávamos com 12,7 em setembro, 12,4 em 31 do 12, basicamente também por MTM. Nascemos em 1º de janeiro de 25 com nossa Basileia ajustada em 12,8. E o 0,60, basicamente, desse ajuste vem da marcação a mercado, ou seja, a reutilização do custo amortizado, uma prerrogativa normal e regulada da nova IFRS e da 4966. Então, essa é onde vem essa diferença positiva. Obrigado. Thanks, Tito. Thank you, Tito. Encerramos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Aquelas que não conseguimos responder, a nossa equipe de RI vai responder posteriormente. E lembrando que no nosso site do RI você encontra essa apresentação, a transcrição e todo o material de divulgação de resultado, além de outras informações. Passando aqui a palavra para o Marcelo para encerrar o nosso encontro. Bom, obrigado, André, obrigado, Cassiano e a equipe aqui, né, que trabalhou com a gente nessa divulgação. Obrigado a vocês, né, que dedicaram tempo, né, para ouvir a nossa pré-eleção aqui, a divulgação do nosso resultado do ano de 2024, especialmente do último TRI. Né, dizer para vocês que a gente continua aqui aberto à disposição, né, para conversar com o sell-side, com o buy-side e também com qualquer investidor que queira mais esclarecimentos sobre qualquer item que a gente apresentou aqui, né? E dizer para vocês novamente, né, a gente tem uma visão cautelosa, mais otimista em relação àquilo que a gente está fazendo e ao que pode ser o próprio cenário prospectivo aqui para o Brasil. Tá bom, pessoal? Ficamos à disposição. Um abraço a todos e bom fim de semana. Obrigado. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.